No vídeo de hoje você verá, o Atlético tem interesse em promessa da Guiana Francesa. O Atlético também está de olho em um ex-jogador que pode render alguns milhões para o Atlético. E também o Atlético recusou uma proposta para um jogador do atual elenco. Mas antes da gente começar o vídeo, pedir para você deixar o seu like e se inscrever, pois é muito importante para ajudar o nosso canal. E é claro também falar dessa tragédia aí que assolou o mundo do futebol, né? A perda do Diogo Jota, né? Diogo Jota, que jogava lá no Liverpool, uma tristeza. E a gente aqui também deixa aqui a nossa solidariedade com todo o povo português, que é muito triste uma notícia dessa para o nosso querido futebol. Mas vamos dar seguimento aqui no nosso vídeo e vamos começar falando do Atlético ter interesse em um jogador chamado Paul Kivist, que é um cara de 19 anos, ele é zagueiro, e ele é da Guiana Francesa. Ele já até foi convocado para a seleção do seu país. Aí o Atlético está de olho nesse jogador para incorporá-lo à base do Atlético. O Atlético vem fazendo esse trabalho há algum tempo, buscando jogadores jovens em mercados poucos conhecidos, como, por exemplo, Guiana Francesa, Venezuela, tem um ganês também aí na cidade do Atlético. Então, assim, o Galo vem fazendo esse trabalho de captação, buscando, claro, pegar bons jogadores, jovens, mas em mercados desvalorizados, porque aí você consegue fazer um contrato mais barato. E se o cara estourar aí, você lucra e lucra muito. Então, isso aí é um acerto da diretoria do Atlético e a gente também tem que elogiar essa diretoria quando ela acerta. A gente critica muito a diretoria, mas quando ela acerta a gente tem que vir aqui também para poder falar a respeito. E aí a gente segue o seguinte: o Atlético na noite de ontem recebeu uma proposta dos Emirados Árabes Unidos pelo atacante João Marcelo, de 19 anos. O João Marcelo, que até entra em algumas partidas, mas ainda não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol, e isso o Atlético recusou essa proposta, se não me engano, algo em torno de 2 milhões ou 3 milhões de dólares. O Atlético pagou muito menos que isso por ele, mas o Atlético não quis negociá-lo, pois o Atlético entende que é um jovem jogador que ainda não teve oportunidades no atual elenco, não teve oportunidades na atual temporada, e que o Atlético espera, na sequência desse campeonato, usá-lo, porque o Atlético está tentando trazer um atacante argentino que ainda não fechou negociação, e atualmente só temos o João Marcelo naquela posição de centroavante, né, o famoso camisa 9. Então o Atlético conta com o João Marcelo e na noite de ontem recusou essa proposta pelo jogador. E aí, você que está acompanhando o vídeo chegou nesse momento, você venderia o João Marcelo ou você permaneceria com esse jogador que ainda não explodiu e ainda não justificou toda essa aposta que o Atlético vem fazendo no João Marcelo? E no começo do vídeo eu falei de um jogador que poderia render um capilézinho para o Atlético. Esse jogador é o Cristian Pavón. O Pavón está saindo do Grêmio e talvez estaria negociando com o Racing da Argentina. E o Atlético tem um percentual pequeno, né? Não tem um percentual grande, mas o Atlético pode ali morder um dinheirinho. Claro, qualquer 2 milhões aí para o Atlético, nessa situação em que o Atlético se encontra, é um bom valor, é um bom dinheiro. E aí o Atlético consegue, não vai conseguir pagar muitas coisas, né, com esse dinheirinho, mas já entra um dinheirinho em caixa ali, que já ajuda. O Atlético também acho que tem algumas dívidas ali com o Grêmio, talvez ele pode fazer uma catira e não receber o dinheiro, enfim. É um jogador que já passou há muito tempo e que agora pode render um fruto financeiro para o Atlético. E por falar em financeiro, o Atlético ainda segue no mercado internacional buscando parceiros para fazer um aporte na atual SAF. O Atlético aí, os donos do Atlético, os 4Rs, eles esperam que o Atlético consiga atrair 300 milhões ou até mais em aportes para poder dar uma amortizada nas dívidas onerosas do clube. Muito se falou do dono do Arsenal, parece que ainda não se desenrolou, parece que não temos nada de novo entre essa negociação dos 4Rs com o dono do Arsenal, o bilionário lá. Mas fato é que o Atlético precisa urgentemente desse aporte.
Os caras, os 4Rs, eles não tem como aportar isso, segundo eles. Então o Atlético está na berlinda, precisa do Capilé, mas o Capilé não entra e aí a situação do Atlético financeira se agrava. Para esse segundo semestre, o que a gente pode esperar do Atlético? A gente vê movimentações bacanas no mercado, a gente está vendo esse volante, esse atacante argentino. Então o Atlético, ele não abandonou o mercado, né? Muitos torcedores, inclusive eu, tinha esse medo do Atlético abandonar o mercado e não ir ao mercado em busca de soluções para o elenco. E ao contrário disso, o Atlético está tentando buscar, lógico, são contratações modestas, o Atlético não tem condições hoje de fazer uma contratação de grande vulto, uma contratação de peso, mas se o Atlético conseguir esses 2 ou 3 reforços, a gente já pode comemorar, porque aí dá uma arredondada no elenco. E aí, esse mês de julho é um mês importante, a gente tem Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, a retomada do Brasileirão, então o Atlético vem forte e se Deus quiser a gente vai ter esses reforços aí para dar uma melhorada no nosso elenco. A todos vocês que chegaram a esse momento do vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva e comente aqui. Cheguei no final para eu saber quantas pessoas estão chegando no final dos meus vídeos. Então a todos vocês, uma boa semana e vamos esperar aí a retomada desse Campeonato Brasileiro. Adeus.